O vídeo de hoje é sobre a trilogia 1Q84 de Harumi Murakami. Então, essa trilogia foi publicada no Japão entre 2009 e 2010. Aqui no Brasil chegou em 2012 e 2013. É um livro de fantasia, digamos assim. E é um pouco complicado de contar a história dessa trilogia, mas vamos tentar. A história é contada de dois pontos de vista. Um capítulo é narrado pelo Tengo, né, o protagonista masculino dessa história, e outro capítulo é narrado pela Aomami, né, protagonista feminina. Os dois já se conheciam, né, eles estudaram juntos na época da escola e tal, mas a vida separou esses dois, aparentemente de modo bem brusco, assim, né, então os dois não se viam desde os 10 anos de idade, mas a história vai trazer os dois pra uma mesma realidade, digamos assim. Tudo começa quando Tengo, ele é professor de matemática e escritor nas horas vagas também, lê um original de um livro que ele julga fantástico, e um amigo dele que também é editor, né, de livros, pensa que é fenomenal, chamado Crisálida de Ar. O livro é muito bom, assim, os dois ficam apaixonados pela história mesmo, mas a grafia, né, a maneira de ser contada essa história é muito estranha, não é muito fluido o texto, né, é difícil de ler e tal. Então, esse amigo do Tengo, né, esse editor, resolve dar uma ligada pra ele e fala: "Olá, Tengo, será que você gostaria de reescrever esse livro?" É porque, afinal de contas, o Tengo é escritor, ele tá treinando aí, ele sempre fica nas finais, né, de prêmios de literatura, como autor revelação e tal, mas ele nunca ganha. Então o amigo dele acha que ele pode brilhar, né, deslanchar a carreira dele se ele for ghostwriter dessa história aí. Tengo passa muito tempo pensando nisso, ele não quer aceitar exatamente, tá? Mas ele acaba aceitando. Ele reescreve aí o Crisálida de Ar. Ele tem uma entrevista, né, com a autora deixa, e é tudo muito estranho, assim. Você vai sentindo pelo clima do livro que tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa a mais nessa história que não tá sendo dita. Mas o que realmente vai ajudar a gente a enxergar o que é essa coisa a mais é a narrativa da Aomami. A Aomami, se eu não me engano, é quem abre a história mesmo. A gente começa o livro lendo do ponto de vista dela. Ela tá numa ponte, né? Na verdade, ela tá numa rua, numa avenidona, assim, em Tóquio, muito cheia, muito sobrecarregada de carros e tal. E aí o taxista sugere pra ela que ela desça numa viazinha ali, porque tem uma escada escondida naquele lugar. Ela tava com muita pressa, porque ela tinha um trabalho muito importante pra fazer. E ela não podia se atrasar, nem nada do tipo. Então o taxista sugere: olha, desce daqui, vai até lá e pega o metrô e vai estar no seu rumo, né? Ela nunca soube que existia essa escada lá. Então ela acha meio estranho, mas ela topa, consegue, realmente desce a escada. E quando ela desce, ela percebe que muitas coisas estão ficando esquisitas. Isso vai levar ela a acreditar que ela não tá vivendo na mesma realidade que ela vivia pouco antes dela descer a escada. Ela passa a chamar o ano, né, que ela tá vivendo, de 1984, né, por isso o título, de 1Q84. É uma brincadeira com a palavra em japonês, né, porque a palavra 9 e a palavra Q, né, a letra Q, soam muito parecidas no idioma dela. Então é uma brincadeira mesmo do Murakami aí. Ela acha que essa realidade paralela tem uma série de segredos, e ao longo do tempo ela realmente vai percebendo que essa realidade existe mesmo. Dá pra se dizer que é um livro de fantasia, apesar de ser uma fantasia bem estranha que a gente não tá acostumado a ler mesmo. E isso me leva a algumas das críticas e dos comentários que eu tenho a fazer sobre essa trilogia. Eu não quero dar muitos spoilers, até porque em parte é um pouco nada a ver, assim, porque não funciona muito bem o spoiler nesse livro aqui. A gente vai saber muitas informações, muitas coisas que depois vão se transformar em outras, vão ser desvalidadas, vão desaparecer. Então é um pouco complicado falar disso. Mas o que a gente pode falar é que, assim, o livro todo, né, a trilogia toda, é sobre a Aomami e o Tengo se reencontrar. Eles tiveram um momento da vida deles que eles partilharam, que foi muito especial, e que aparentemente deu origem a tudo o que eles vão viver nessa trilogia aqui. Então o livro começa, né, o primeiro livro se passa em abril, e até o fim da trilogia é o fim do ano, né, abril a dezembro aqui. É um livro que trabalha muito suas expectativas e as expectativas dos personagens, então eles esperam que uma coisa aconteça só porque aconteceria nos livros ou no cinema e não acontece. Então às vezes o livro é super, super realista, assim, tem momentos que você fica até entediado um pouco, porque são momentos tão vida real, assim, sabe? Tem coisas que não se explica mesmo, que a literatura não explica e que
o Murakami reproduz aqui, ao mesmo tempo você tem pitadas totalmente fantásticas, coisas que não tem explicação, que começam de um jeito e terminam de outro, você não sabe o que aconteceu. É muito curioso, assim, existem criaturas mágicas desse livro que elas são extremamente poderosas e elas perseguem tanto o Tengo quanto a Omami por causa de algumas coisas que acontecem nos livros. E você não sabe muito bem qual é o perigo real, o que tá acontecendo de verdade. O livro trata tantas questões, né, porque assim, na verdade era pra ser um livro só, mas acabou sendo dividido em 3, eles foram publicados todos meio juntos, porque afinal ele já tinha escrito tudo. E quando você pensa, assim, são tantos temas que o Murakami tá tentando trazer aqui, porque, por um lado, tem essa história de amor, né, do Tengo e da Omami se reencontrando e tudo mais, mas isso é muito supérfluo quanto a tudo que o livro tem pra dizer. É um livro que trata muito sobre abuso, sobre violência, sobre o Japão moderno, apesar de se passar em 1984, né? Ele tem uma crítica muito real ao que é o Japão, ao que é o Japão moderno, digamos assim. Ele vai falar muito sobre religião, e é uma das partes mais pesadas do livro mesmo. Ele traz muitas reflexões sobre o que é ter uma seita, o que é ter crenças, o que é ter fé, né, nos tempos modernos. Então, assim, tem muita coisa acontecendo em 1Q84, muita mesmo. São livros que você não pode pegar pra ler com pressa, apesar de que eles voam na sua mão. Então, por mais que eles sejam bem etéreos, bem densos e tudo mais, eles voam, é uma leitura fácil, a linguagem dele aqui é muito gostosa de ler, não é nada complexa nem nada do tipo. O máximo que vai ser complexo são as ideias dele, mas é uma leitura fácil. Então, mas não se engane, tá? Porque é fácil naquelas. Você vai ter que lidar com muitos temas complexos, com histórias entrecruzadas, histórias que não têm final. E isso me leva a pensar muito sobre aquela coisa que eu comecei a falar, que era a frustração dos personagens, né, e do leitor enquanto, eu acredito, enquanto leitor ocidental. A gente tem crenças de que histórias têm que ter começo, meio e fim, tem que ter ponto final, tem que ter uma tensão que é resolvida, ou tem um final complexo e tal. O Murakami, ele não se apega a nada disso. Ele não se apega a começo, meio e fim. Ele cria personagens que você não entende porque estão ali. Às vezes você pode até entender porque, assim, a vida é assim. A vida tem que estar cheia de pessoas que aparecem e desaparecem dela. Ao mesmo tempo, é super incômodo, porque você gosta de uma personagem, você passa a se importar com ela, e ela desaparece, assim, totalmente. É complicado mesmo. Existe uma expressão, né, na verdade, que chama povo pequenino. Aparecem no livro o tempo todo, assim, os personagens pensam muito sobre esse tal povo pequenino, especialmente a Omami, né, quando ela tem contato com algumas coisas aí que ela vai aprender ao longo da história. Mas você não entende o que eles são, quais os poderes deles, o que eles fazem pela história. A própria autora do livro, né, do Crisálida Diar, ela é uma personagem que ela tem poderes, ela tem alguma coisa, ela tem uma relevância, mas você não entende exatamente o que é, assim, é complicado. Eu gostei demais dos 2 primeiros livros. O primeiro, não sei se eu falei, não falei, né? Foi presente de uma amiga minha, a Van. O segundo e o terceiro eu comprei, né? E o segundo eu acho que ele é ainda mais gostoso de ler, porque uma vez que você conhece esses personagens, você se envolve muito com eles, você quer saber exatamente o que vai acontecer, você quer que eles se encontrem, porque é desesperador, e quanto mais você sabe sobre eles, mais eles precisam se encontrar, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é super lento. O terceiro, ele vai trazer mais uma personagem, né, mais um ponto de vista aí, só que essa personagem, ela não tem tanta voz nos outros, e não é exatamente interessante também nesse aqui, assim, é meio complicado. Eu não gosto muito das partes que essa personagem apresenta, ainda que sejam importantes, porque elas dão uma liga nas duas histórias, né, da do Tengo e da Omami. De certa forma, assim, eu não sei dizer como, mas eu gostei demais desses livros. Eu fiquei muito apaixonada mesmo pelo tipo de literatura do Murakami. Essa foi a primeira vez que eu li coisas dele, então foi super intenso, super imersivo, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é arrastado em muitos momentos e ele vai brincar muito com essas expectativas ocidentais de literatura, gente. Eu não quero comparar as duas coisas, até porque eu tô começando agora na literatura oriental, né? Eu li pouca coisa mesmo. Mas eu acho que eles não sentem essa obrigatoriedade de amarrar todos os nós que ficaram aí abertos, né? Em aberto. Você vai se irritar com algumas coisas que não foram respondidas nos livros, mas ao mesmo tempo
é preciso abrir a sua mente para as coisas que o livro quer te dizer, mas não na sua cara. Ele não quer amarrar essas histórias perfeitamente, ele quer que você assuma certas coisas também. Eu acho que o grande tema do 1Q84 não é exatamente uma história de amor, né? Por mais que o Murakami trabalhe isso bastante e tudo, mas principalmente amor aos livros, eu acho. O Murakami, ele é apaixonado por literatura, ele concorreu, ele é um nome que é muito recente, muito comentado pro Nobel, ele é um candidato muito forte pro Prêmio Nobel de Literatura. Então, você vai ver aqui pontos enormes sobre divagações do Tengo, sobre mundo ficcional. Você vai ver a Aomami, que tem uma realidade totalmente diferente, né? Ela assassina contratado pra matar pessoas específicas e tal. Ela também se vê dentro de uma ficção, ela se vê como uma personagem das coisas, dos eventos. É um livro que não... Assim, você não leu nada igual na sua vida mesmo. É uma trilogia, mas não é exatamente o que você tá pensando. Não é muito simples, assim. É tudo menos simples essa história, porque ela é super etérea, ao mesmo tempo hiper realista. Então, às vezes você vai se ver numa situação de completa empatia com os personagens e no segundo seguinte você transportado para um momento totalmente de fantasia e de ilusão e de realidade paralela. Quem gosta de cultura japonesa, acho que tem obrigação de ler esse livro aqui, porque ele já está sendo considerado um clássico, né, da cultura japonesa. Disseram que o Murakami, ele é o único cara que consegue concorrer ao Nobel e vender 1 milhão de cópias ao mesmo tempo. Pelo menos o único cara vivo que faz isso. Porque as histórias dele são muito complexas, ele escreve de uma maneira muito bonita, muito envolvente mesmo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma rejeição enorme, assim, sabe? Exige de você muito, né, da leitura. Então, até agora, eu tô com essa carga, assim, de 1Q84. Eu tô tentando entender certas coisas que o livro falou pra mim. Porque eu acho que eles têm essa visão de mundo realmente muito diferente da nossa, né? Então, a gente talvez procure mesmo respostas, soluções, fechamentos, enquanto... na cultura oriental, na cultura japonesa, talvez não exista tanto essa obrigação, né? Talvez eles aceitem muito mais o que vem, não sei. Eu pensei bastante antes de falar pra vocês desse livro aqui, porque, na verdade, assim, eu até agora tô digerindo ele. Eu acho que é um livro que exige releitura quando você for mais velho, sabe? Quando você estiver em outra fase da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho a menor vontade de reler esse livro, porque... ele é muito denso, muito envolvente e, ao mesmo tempo, muito frustrante. Tem coisas que você sabe que vão ficar sem resposta, que vão ficar quietas. E são questões muito sérias, sabe? Assim, ele trabalha com violência sexual, por exemplo, e não resolve, não responde o que você quer saber. A Aomami, ela recebe uma missão, por exemplo, também, de matar um cara por uma série de motivos que você acha muito nobres. E quando você vê, né, o momento da missão, quando ela vai lá executar, a missão é um pouco minimizada. Os motivos dela pra matar o tal cara são afrouxados pelo autor, mas não necessariamente são afrouxados na vida, sabe? Assim, ele tenta minimizar uma coisa que talvez seja muito complexa, sabe? Não sei como dizer isso, mas eu queria muito discutir esse livro ao máximo, assim. Talvez eu, sei lá, no futuro até releia com uma outra impressão dele, assim, pra falar um pouco mais a fundo, porque são tantos temas, tantos jeitos diferentes de enxergar isso aqui, que eu fiquei muito na dúvida sobre eles. Eu tenho um amigo que ele leu tudo e ele falou, eu não tenho a menor ideia do que eu achei desses livros, eu acho que eu devia ter gostado mais. Eu até saí mais certa de que eu tinha gostado, o final pra mim é uma graça, é muito gostoso de ler, tem uma pegada muito quentinha, muito gostosa, assim, mas é muito difícil falar gostei, não gostei, não é binário, né? Ele realmente ensina algumas coisas pra gente sobre repensar a literatura, repensar o quanto é categórico dizer se você gostou de um livro ou não, porque ele é tão rico, ele tem passagens tão bonitas, coisas tão lindas, tão bem feitas, e ao mesmo tempo coisas que te dão uma raiva, que você quer passar adiante, sabe, que você quer pular. Ele é um livro muito fluido, muito bem escrito pra você parar, pra você largar rápido, sabe? Esse aqui eu li em 2 dias, o último, porque ele realmente não me deixou ir embora. Não sei se eu disse muita coisa sobre esses livros, eu disse que o enredo era bem difícil de dizer mesmo, porque são muitas histórias paralelas, mas o que realmente importa é que Tengo reescreveu um livro, a Aomami tem uma missão, e tudo isso vai se juntar de uma maneira bizarra e esquisita e super bonita ao mesmo tempo, e muito irritante ao mesmo tempo.
Espero que, sei lá, tenha atiçado a curiosidade de vocês, porque eu tinha muita curiosidade sobre esses livros e assim, matou realmente, eu entendi realmente do que se trata. Eu acho que todo o hype em cima dele é merecido, mas ao mesmo tempo cansativo. Às vezes talvez lendo com menos obrigação, assim, né, com menos prazo e tudo mais, ou talvez não lendo um seguido do outro, que foi o meu caso, né, então quando eu cheguei no terceiro eu tava cansadíssima, mas eu acho que é uma leitura que todo mundo devia fazer. Se esse cara ganhar o Nobel, eu acho que realmente as pessoas deviam ler os livros dele antes, sabe? E assim, ele é espetacular mesmo. Ele é um ótimo escritor. Eu tenho outro livro dele, chama Kafka à Beira-Mar. Tá até ali, paradinho ali, só me olhando. E eu talvez leia ele um dia também, mas não tão cedo. Eu tô um pouco cansada mesmo do estilo dele. 3 livros foi muita coisa pra mim. Então, né, vamos parar agora, vou dar uma respirada, ler coisas diferentes, falar sobre coisas diferentes e depois a gente se vê. Então eu espero que vocês tenham curtido, foi um vídeo sem pé nem cabeça, tenho certeza, mas esses livros são sem pé nem cabeça, então acho que foi bem apropriado. Deixem comentários, deixem like, se vocês tiverem curiosidade sobre 1Q84 e não se importarem com muitos spoilers, eu conto um pouco nos comentários mais sobre o que vocês quiserem saber. E beijo, até mais!